Muito bem, gente. Chegamos à nossa última palestra e, opa, o pastor está querendo dar um aviso. As crianças podem sair. Isto, todo mundo para a classinha. Muito bem. Então, gente, nós vimos aqui diversos aspectos em termos de família, né? Nós tivemos estudos bíblicos aqui de relacionamento, casal, né? Marido e mulher. Nós tivemos alguns estudos também de alerta para você mesmo se ajustar pessoalmente, que vai ajudar não só no seu casamento, mas também no lugar onde você trabalha, onde você vive. Fizemos também algumas coisas, falamos sobre área de filhos, não é? As gerações que nós estamos tendo aqui dentro de casa. Às vezes você convive bisavó, avó, pai, filho, não é verdade? Neto. E como é que a gente se comporta com essa confusão de comunicações diferentes, né? Mas agora eu queria que você e eu pensássemos um pouquinho no futuro, tá? Vamos tentar botar a nossa cabeça aqui, fazer um exercício, tá? E pensar como será daqui 80 anos. Você já se imaginou daqui 80 anos? Você vai falar assim, pastor, daqui 80 anos eu tô 7 palmos para baixo da terra. Eu sei, eu também vou estar lá. Mas eu não quero que você pense você vai estar com as minhoquinhas na boca, aquele negócio todo, né? Mas, você já pensou os seus descendentes? A sua, vamos dizer, descendência, os seus netos, bisnetos, como é que serão? E o que eles farão? Como eles estarão? Então eu queria que a gente pensasse um pouquinho, fizesse esse exercício. Você já parou para pensar que os seus bisnetos lá para frente, daqui a 70, 80 anos, podem tornar essa igreja aqui, ao invés de igreja batista, né? Eles podem transformar em primeira igreja de Satanás. Hã? Não? Está repreendido em nome de Jesus, né? É isso aí. Mas pode acontecer. Você já parou para pensar que eles poderiam, talvez, já que não quer, de Satanás, poderiam transformar não só essa igreja, mas as igrejas cristãs, tá? Daqui da cidade. Poderiam talvez transformar em igrejas, vamos dizer, do Santo Daime. Entre, tome um chazinho do Santo Daime, e conheça o nosso ministério. Já pensou? Hã? Ação Social, Santo Daime. Hã? Nunca parou para pensar nisso? Ou então, tipo assim, igreja da nova era, né? E vamos aqui mudar todos esses vitrais que são aqui, vitrais bonitos. Vamos botar tudo vitral lilás. Por quê? Porque tem um santo lá da nova era chamado Saint Germain, né? E ele fala que a luz lilás atrai os raios cósmicos para cá para abençoar a todos. Já parou para pensar se os seus descendentes transformarem as igrejas em nova era, em lilás ou coisas assim, ou denominações, religiões que não têm absolutamente nada a ver com o cristianismo? Você já parou para pensar nisso? Nunca? Uma neta sua, bisneta? Não?
Mas devia parar para pensar, sim, senhor. Devia parar para pensar. Você sabe por quê? Porque isso aí já aconteceu no passado de Israel. Não uma vez, várias e várias vezes. E eu vou ler para você apenas uma dessas vezes. Então, se você tiver uma Bíblia aí, abra aí em Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 2, versículos de 6 a 13. Juízes, capítulo 2, versículos de 6 a 13. Olha só o que diz essa passagem. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar na sua, se for diferente, não tem problema não. Acompanha só ouvindo a minha leitura, tá bem? E diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, essa frase, reunida a seus antepassados, quer dizer, depois que morreu também essa outra geração aqui, o que aconteceu? Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Opa! O que são Baalins, pastor? Baalins são pequenas estatuetas do deus Baal. E essas estatuetas representavam esse deus Baal, fazendo diversas situações ali. Por exemplo, nós temos algo equiparado aqui no nosso tempo aos Exus lá do Candomblé, né? Você tem lá Exu, que serve para defunto, né? Então é Exu Caveira, Exu Tranca-Rua, Exu não sei das quantas. Então lá também tinha esse Baalinho aí. Quando você quer dinheiro, você ora para esse aqui. Quando você quer matar alguém, você ora para esse outro Baalinho aqui. Outro que você faz isso aqui, então. Tem as estatuazinhas de Baal. E eles aqui, ó, prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram, só seguiram? Não, seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Baal, um deus masculino, Astarote, uma deusa. Você quer trocar por nomes aqui mais do nosso tempo? Quer? É como se fosse assim: cultuaram a Buda e a Iemanjá. Você está vendo como já aconteceu no passado? E pode acontecer de novo? Pode! Mas aqui nessa passagem, você está vendo a citação de 3 gerações. 3. E eu vou usar essas 3 cadeiras aqui, ó, como exemplo, tá? Você viu a primeira geração citada, a geração de Josué.
tá? Josué, então, é aquele braço direito de Moisés, já já a gente fala sobre ele. Mas diz também que após a morte de Josué, aqueles que sobreviveram depois da morte de Josué, eles ainda continuaram a honrar a Deus, ok? Só que após a morte desta aqui, desta segunda geração, surgiu uma nova geração, uma terceira geração, que não conhecia a Deus e não conhecia o que o Senhor havia feito por Israel, tirando do Egito. Então veja só, essa aqui é a primeira geração, aqui é a segunda geração e aqui é a terceira geração. A primeira geração é a geração de homens como Josué. Josué é aquele mesmo braço direito de Moisés, tá? Você se lembra muito bem, ele está presente em diversos momentos ali na história dos 10 mandamentos. Quem assistiu a novela aí, né? Já tá craque. E aí você sabe que Moisés foi lá diante do faraó e falou: faraó, deixa o meu povo ir. Só que o faraó, aqui da novela, da Record, tinha o quê? Uns 40 anos, por aí, né? Bonitão, cabelo preto, tal, barbinha, parecendo Jesus Cristo. E o faraó? Faraó também, bonitão, carecão, né? Mas assim, é bonitão. Mais ou menos 35, 40 anos também. Mas a verdade não é essa. A verdade bíblica é que tanto o faraó quanto o Moisés, quando eles tiveram aquele diálogo, eles tinham mais de 80 anos. E é por isso que Deus levanta Josué. Por quê? Como é que Deus vai usar um ancião de 80 anos? Você imagina, depois passou mais 40 anos no deserto. Como é que um ancião de 80 anos vai tirar centenas e milhares de famílias de lá do Egito e caminhando com aquele povo todo? Qual é a vitalidade que tem um homem de 80 anos para isso? Não tinha, nem Moisés, nem Arão. E é por isso que Deus levanta homens como Josué, Calebe, homens mais jovens. E aí, Josué é aquele que está ao lado de Moisés em quase todos os momentos. Por exemplo, quando Moisés abriu o Mar Vermelho, estava lá. Possivelmente estava lá. Assim, mas peraí, pode deixar que eu vou ajudar essa senhora aqui com essa carroça. E empurrando lá. Vamos lá, vou dar uma força aqui, Calebe. Aí vai lá. Ih, rapaz, olha lá. Os egípcios estão correndo atrás da gente. Vamos lá, gente, acelera o passo aí. Quem que fez isso? Foi Moisés? Um ancião não faria isso, não teria essa vitalidade. Dá uma força aí, né? Pressa o passo aí, tira esse gado daqui, olha, leva para lá. Isso aí quem fez? Josué, Caleb, essa geração aqui, E eles viram o Mar Vermelho abrir. Viram também depois o que? A nuvem que Deus trazia no deserto. A nuvem do deserto, por quê? Era um efeito ar-condicionado, gente. O cálculo que se faz hoje, isso aí você pode ver estudos até desses canais que existem, né? Discovery, etc., né? Eles fazem os cálculos de que naquela época era mais de 54 graus, quando estava normal, ok? Um calor normal naquele deserto lá era 54 graus. Você reclama dos 40 daqui de Fortaleza, tá vendo? E aí, quando Deus mandou a nuvem, que gostoso. Debaixo da nuvem, 17 graus. Já pensou? Era um ar-condicionado natural. Você pega assim, né, aquele, né, o comando faz 17 graus. Oba, legal, tá bom assim, Deus, obrigado. Ventinho aqui, debaixo da nuvem, maravilha. Mas saiu fora da sombra da nuvem 54 graus. Com licença, eu prefiro desfrutar do milagre de Deus. Tá vendo? Quem viu isso aí? Essa geração. Geração de Josué. Primeira geração, que eu vou chamar geração
compromisso. Porque eles estavam vendo os milagres de Deus, vendo Deus ali atuando diretamente no dia a dia deles. Aquela coluna de fogo de noite maravilhosa que iluminava a região e dava aquecimento no deserto que é frio à noite, espantava os bichos peçonhentos ali, cobra, escorpião, tudo mais. Isso aí, milagre. Eles viram também o quê? O Moisés batendo na rocha, saindo água. Viram também o quê? Caindo aquele manazinho lá que eles juntavam, né? Aqueles grãozinhos, faziam um pãozinho, coziam, opa, que gostoso! E até viram o quê? Codornizes, né? Quando eles pediram, oh, pão só, não dá para ter uma carninha, também um churrasquinho. Aí Deus botou o quê? Codornizes para eles. Era um milagre atrás do outro. E eles faziam o quê? Nosso Deus é maravilhoso, Ele atuou com mão poderosa ali nas pragas contra Faraó. E esse Deus é o Deus a quem eu sirvo. Esse eu entreguei toda a minha vida, todo o meu coração. E olha, Senhor, eu te sirvo com tudo que eu tenho. O meu ser quer te servir. E olha, enquanto eu estiver vivo, eu quero propagar as tuas obras e quem o Senhor é. Então isso aqui, ó, primeira geração, compromisso. Vamos repetir? Primeira geração, compromisso. Vamos lá? Primeira geração, compromisso. Mas a passagem diz que após a morte de Josué, e Josué morreu com 110 anos, ok? Você imagina o último filho de Moisés, de Josué, ok? Josué morre com 110 e aí um filho dele, suponha que ele tivesse o último filho dele com 40 anos quando ele morreu, tá? Então ele havia sido concebido com 70 anos. Gente, esse rapaz aqui de 40 anos, filho de Josué, já havia nascido na terra prometida pacificada. Eles já estavam lá. Moisés já tinha morrido, certo? Já tinha o quê? O povo passado para o lado da terra prometida, já tinha lutado contra todos aqueles povos lá, estava tudo em paz. Esse garoto aqui não viu milagre de abertura de Mar Vermelho, não viu. Não viu a nuvem, não viu o fogo, não viu bater na rocha e sair água, não viu nada. Mas como é que eles sabiam que isso tudo havia acontecido? Pela tradição oral. Esses pais contavam aos filhos o que havia acontecido. Era como se esse pai aqui virasse para o filho e falasse assim: olha, filho, você ainda não era nascido, mas sabe, nós vivemos muitos e muitos anos oprimidos ali no Egito. Era um país que nos escravizava, nos fazia construir pirâmides e tudo mais. Ficamos clamando a Deus para nos tirar de lá e Deus nos mandou um libertador chamado Moisés. Moisés, é? Poxa vida, eu não sabia. Aí, tá vendo como é que é o negócio? Ele ia aprendendo e aí esses aqui iam contando. Olha, no deserto aconteceu isso, aquilo. E o garotinho fala assim, sabe, é verdade, porque o meu amigo lá da escola, ele falou que o pai dele falou a mesma coisa que o senhor está falando. Pois é, o pai dele estava junto com a gente. Então essa geração aqui cresceu ouvindo aquilo que havia acontecido. Mas eles conheciam, tinham experiências pessoais com Deus? Nem todos. Essa geração era a geração compromisso. Eles escolheram ficar do lado de Deus. Esses aqui conheciam as obras do Senhor, os milagres que haviam sido feitos. Mas a diferença é que a maioria deles só sabia de ouvir dizer. Sabia que tinha acontecido, não podia dizer que havia sido mentira, porque muitas pessoas falando a mesma coisa, tinha que ser verdade. Eles respeitavam tudo que os seus pais tinham dito, mas eles próprios
Alguns deles tiveram a curiosidade de se aproximar do Deus dos seus pais, mas a maioria não. A maioria ficou no mais ou menos. Se você perguntar para essa geração, a quem você serve? Eles viram na hora e falaram assim: ah, nosso querido Deus. Deus é poderoso. Rapaz, é esse Deus. Senhor dos exércitos. Brincou. Ó, não tem como. Ele é o Criador dos céus e da terra. É a Ele que eu sirvo. Agora você pergunta para esse aqui, ó. A quem você serve? Aí eu falo assim: não, eu sirvo mais ou menos a Deus, sabe? Meu pai aí que ele é mais, né, carola, ele é jogo duro. Meu pai, se deixar, ele fica a semana inteira lá cultuando Deus, e Deus, tudo é Deus para ele, mas sabe, eu sou de uma nova geração. Essa aqui, a minha geração está pensando em coisas novas. Olha, a terra está pacificada, nós precisamos fazer outras coisas aqui, entendeu? Não tem mais o que fazer do que ficar lá, oh, Deus, Deus, Deus. Não, Deus é muito importante. E, aliás, eu quero que os meus filhos também vão à igreja, porque eu vou à igreja desde criança, entendeu? Então, claro, mas sabe, eu não sou que nem meu pai. Meu pai é tudo Deus, 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 Deus. Aí é um exagero, essa é a geração dele, a gente respeita. Mas se eu sirvo a Deus? Não, mais ou menos. Mais ou menos. Mais para mais do que para menos, mas é mais ou menos. Entendeu? E essa geração, então, eu vou chamar geração do mais ou menos. Alguns tinham experiências com Deus, a maioria não. Mas todos conheciam os milagres que Deus havia feito no meio do seu povo. E aí você imagina, uma geração dessa aqui do mais ou menos, é mais ou menos com Deus. Como é que lida com o filho deles? Ah, ele lida do jeito que ele conhece Deus. E aí, o jeito dele conhecer Deus não é mais ou menos? Então ele passa o mais ou menos para o filho dele. Só que é assim, ó. Ô moleque, hoje é domingo. Levanta! Fica dormindo aí, cara. Levanta logo que tem escola dominical. Mas eu não quero ir pra escola dominical. Meus amigos vão pra praia, vão jogar bola. Por que eu tenho que ir pra escola dominical? Não quero. Vai. Ó, moleque, meu pai me levou desde criança e eu vou te levar. E olha, cala a boca, senão você vai tomar uma mão na orelha já. Vai lá se vestir. Aí ele vai se vestir, ele põe a roupa, vai para a igreja, mas ele vai de cara amarrado. Né? Aí ele chega na igreja, tá perto da igreja, no carro do pai, né? E aí o pai e a mãe brigando. Você... Aí os filhos também. Mas ele tá me batendo aqui. Cala a boca, moleque. Nós estamos chegando perto da igreja. Ó, não quero ouvir mais ninguém falar. Aí a hora chega lá, parou na igreja. Oh, glória a Deus, irmão. Tudo bem? Paz do Senhor. Paz seja convosco. Shalom. Ai. E aí começa aquela hipocrisia. E esse molequinho aqui vai crescendo, vai olhando assim, assim, mas pera aí, esse meu pai briga com a gente, briga com a minha mãe a semana inteira, aí chega aqui na igreja, ele dá uma de santarrão. Eu já escutei uma aula dele na escola dominical. Não é que ele fala legal? Eu queria que ele falasse assim lá em casa, mas não é só aqui que ele fica bonzinho. Chega lá em casa, xinga o vizinho, chuta o cachorro do outro, distrata a minha mãe. A minha mãe chega lá e fala assim: filho, aqui ó, presta atenção como é que a gente faz negócio, senão você não sobe na vida, tá bom? É assim, ó. Pera aí, vou vender o carro. O carro tá uma bomba, filho. Olha lá, vamos arrumar um trouxa. Alô? Ah, o senhor viu o anúncio no jornal? É o meu carro.
Tá uma maravilha, isso mesmo. Gostou, ano tal? Então pode vir aqui, tá ótimo. Meu filho, como a gente engana o trouxa. Aí, ó, se você não faz isso na vida, você não se arruma. Presta atenção no que eu tô falando. E aí, essa criança aqui vai falando assim, mas peraí, no domingo eles não dizem que a gente não pode mentir? Que tem que falar a verdade? Que negócio é esse aí? Deus, o que é para vocês? Vocês falam uma coisa no domingo e durante a semana é outra coisa? Que negócio é esse? Ah, esse Deus aí dos meus pais, ó, tô fora! Tô fora! E essa criança aqui, obviamente, durante um certo tempo, as famílias convivem, as 3 gerações juntas, né? Você tem o vovô, você tem o pai e você tem o neto convivendo. Não é muito tempo, ok? Na minha família, a minha filha teve contato com os meus pais, que eram os avós dela, talvez até os 8 anos de idade, né? Mas algumas famílias têm até os 15, 16, 20. A longevidade está chegando nas famílias. Mas vamos lá. No máximo 15, uma média, vai, 15 anos de idade. Essa criança aqui, ou esse neto, vai ter contato com quem? Com essa primeira geração, que é a geração compromisso. Ok? E essa geração, a terceira, como é que eu vou dar o nome para ela? Geração da crise, porque ela entra em crise. Por ver o quê? Ver a reação desses pais aqui, ó. O que é isso? Não quero isso aqui para mim, não. E eles entram em crise. Então, segunda geração é geração mais ou menos. E terceira geração, geração da crise. Vamos repetir todo mundo? Segunda geração, geração mais ou menos. Vamos lá? Segunda geração, geração mais ou menos. E a terceira geração é a geração da crise, ok? Então você vê, esse garoto aqui, ele convive um tempo com o avô e a avó. E ele vê que quando o avô e a avó oram, eles que são da primeira geração, eles têm um amor. Oh, Senhor, o Senhor é maravilhoso. O garoto está só olhando lá. Poxa, meu avô é diferente. Meu avô tem uma amizade com Deus. Olha, é admirável. Não é que nem meu pai, não. Não. Aí quando ele tem um problema, tá? Vamos dizer que ele tá enrolado lá com as notas, né? Na escola. E tá precisando de uma notona lá de história. Para quem que ele vai pedir oração? Vai pedir pro pai? Não é besta. E fala assim, ó, vou pedir pro meu avô, que meu avô é amigo lá do homem. Ô vô, seguinte, tô precisando de uma nota monstro, né? E senão eu vou repetir de ano. Ó, história eu não entendo nada, vô, nada. Então preciso do milagre lá de Deus, tá? O senhor pode orar comigo aí para eu ter uma nota boa? Aí o avô acolhe esse neto, fala assim, mas claro que eu posso orar por você. Mas olha, faz o seguinte, traz amanhã o seu caderno de história. O vovô quer olhar um pouquinho a matéria. Olha, eu conheço bastante de história. Eu posso te ajudar a estudar junto com você. Olha, vai ser legal. Aí eu passo um pouquinho para você do que está acontecendo. Vamos estudar. E, sem dúvida alguma, no final do nosso estudo eu vou estar orando por você. Então, vem essa semana, nós vamos estudar, porque ó, eu conheço Deus. Deus, Ele quer que a gente faça a nossa parte. Primeiro faz a sua parte, depois Deus faz a dele, tá bom? Então, legal, eu vou lá. Então, enquanto esse avô, né, está por perto, opa, esse garoto tem alguma influência positiva. Mas sabe qual é o grave problema dos avós? Todo avó tem esse problema. Não tem jeito. Os avós morrem. Aliás, não são só os avós que morrem, todos nós.
Mas essa influência boa, positiva, que está calcada em quê? Numa geração compromisso. Oh Deus, o Senhor transformou a minha vida e eu tenho conhecido os teus milagres no meu dia a dia. Quando essa influência positiva sai, e ela só durou 15 anos mais ou menos aqui na vida desse neto, sabe quem fica? Esta geração, segunda geração, mais ou menos. E essa geração, sabe quanto tempo fica na vida desta outra? 50, 60, 70 anos. Qual é a influência que fica mais? A que tem mais tempo. Você está percebendo por que é que a Bíblia diz, ali no versículo 10, que surgiu uma nova geração, a terceira, que não conhecia a Deus e não conhecia as obras que Deus havia feito no meio do seu povo? Houve um problema na transmissão oral. Daqui para cá veio, mas daqui para cá falhou, meu irmão. E não falhou só por ouvir, pela falta de falar, porque você fala aquilo que você está vibrando. Se esse aqui convidava o seu filho para ir para a escola dominical desse jeito, ninguém vai, né? Quem vai? Um convite daquele jeito feito. Agora essa aqui, como é que essa geração convidava a outra geração para ir na escola dominical? Ô meu filho, você nem sabe, eu conversei com a sua professora lá da escola dominical, sabe da vida de quem que eles vão falar nessas próximas semanas? A vida de Davi, moleque! Aquele lá que é o molequinho que jogou a pedra lá na cabeça do grandão. Já sei tudo, já sei essa história. Não, peraí, você não sabe que ele foi o maior rei de Israel. Você sabe que ele tinha uma estrela que foi chamada Estrela de Davi, está até na bandeira deles até hoje. Rapaz, ele tem tanto... Olha, ele venceu tantas batalhas. Você vai ver o que é... Olha, tem até filmes feitos, vários filmes. Tem desenho animado feito. Você pode perder. Peraí, isso aí está me interessando. Poxa, tanta história assim de batalha. Eu quero. Vocês não acordarem no domingo, eu vou lá jogar um balde d'água pra vocês, hein? Que vocês ficam enrolando. Você está percebendo como é diferente? Por quê? Porque essa geração aqui tem a chama do conhecimento da palavra e fala de outro jeito. Essa aqui só quer levar para religiosidade. E religiosidade não segura ninguém na igreja. Tá vendo? Só religiosidade não. Agora, o que acontece? Será que isso aqui aconteceu só na época lá de Josué? Não! Você quer ver? Você tem um monte de famílias que passam por esses problemas. Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó era crise, tranquilo, né? Quer ver outro? Davi, Salomão, e o terceiro aqui, filho do Salomão. Você faltou na escola dominical, né? Eu vou te ajudar. O nome desse rei aqui que assumiu o trono depois de Salomão, que é o filho de Salomão, chama-se Roboão. E é fácil você lembrar. Por quê? Porque ele não roubou pouco o povo. Roubou muito, muito. Roboão, entendeu? Então, o cara roubou tanto, né? Porque ele trocou os ministros do pai, que eram todos ministros sábios e tal. Falou, que nada, põe essa velharada pra fora. Vamos lá, bota aí o pessoal da Disney. Vamos lá, moçada. E aí a moçada nova fala assim, vamos entuchar imposto nesse povo, né? E o povo de tanto imposto, se revoltou. Naquela época lá,
povo se revoltava contra o imposto. Não é que nem assim um país grandão, na América do Sul, assim, que todo mundo, imposto, tá tudo certo, tá tudo certo. Tá vendo como é que é? Mas lá não, lá quebrou o pau, o negócio é judeu, né? O judeu é negócio de dinheiro com eles, meu filho. Dividiu o país, Reino do Norte e Reino do Sul. Sabe quem? Esse sábio aqui, chamado Roboão. Crise! Geração da crise. Não só ele próprio, mas botou o país inteiro em crise. Então vai lá. Vamos só ver o Abraão aqui. Abraão, primeira geração compromisso. Lembra de Abraão? É aquele homem que quando não existia nem mesmo judaísmo, não tinha sinagoga, não existia. Mas como é que cultuava a Deus? Olha, pessoas espalhadas no mundo buscavam a Deus da maneira correta, de todo o seu coração, e Deus, obviamente, via, tem ali, aquele cara é bom, aquele outro, lá, e esse outro aqui também. Nós ficamos sabendo de um que era o nome Abraão, e desse ele foi tão especial porque falou assim: não, esse cara, eu vou fazer um futuro com ele, né? E o futuro vai ser o quê? Vou formar um povo, meu povo. E aí ele chega para Abraão. Abraão, antes de existir alguém como sendo um sacerdote oficial, né, como existia no judaísmo, ele já encontrou alguém, um rei fiel, que era o rei Melquisedeque, que morava lá na cidade de Salém, que hoje é Jerusalém. E ele falou: eu preciso dar dízimos para o rei Melquisedeque. Esse rei Melquisedeque aí, muito interessante, né? Ele prefigura muito daquilo que veio a ser Jesus Cristo, né? Um sacerdote perfeito. Mas vamos lá, nessa época que nem tinha como você deveria, ele se preocupou, Abraão, em oferecer dádivas, seus dízimos ali. E Deus, se agradando tremendamente da vida de Abraão, falou assim: olha, cabrabão esse aí. Não sei se Deus falou exatamente com essas palavras, mas traduzindo é mais ou menos isso. Esse rapaz é de ouro. E sabe, eu quero fazer um futuro com ele. E aí ele chama: Abraão, olha, eu quero que você agora pegue sua família, pegue o seu gado, pegue suas coisas. Ele era um grande proprietário ali de terra, de fazenda, ricão. Assim, não, mas larga tudo isso aí, que eu vou te usar, mas não vai ser no lugar que você está, não. Pega todo esse povo aí e bota o pé na estrada, porque eu quero te usar em outro lugar que não é aí. Sabe o que ele falou para Deus? Sim, senhor, com licença que eu estou indo arrumar minha mala. Pronto, foi lá, arrumou a mala, avisou a esposa e pé na estrada. Por isso que ele foi chamado pai da fé e foi chamado amigo de Deus. Pai da fé por causa disso. Ele nem discutiu. Senhor, quer isso? Com licença, estou indo arrumar a mala. Como é que seria se fosse nos dias de hoje? Você já parou para pensar? Se Deus chamasse o seu nome: José, Maria, João, Sérgio, Magali. Olha, eu tenho um propósito para você, mas não é aí no lugar onde você está. Eu vou te tirar da sua zona de conforto e vou te levar para um lugar onde eu vou te usar plenamente. Sabe como é que muitos de nós, iríamos nos comportar? Assim, Oh Deus, aleluia, que bênção, Senhor. Olha, mas só uma coisinha, pode fazer uma perguntinha? Perguntinha só, né? Não faz mal para ninguém, né? Quanto é que eu vou ganhar lá, hein? Dá para empatar quanto que eu tô ganhando aqui? Eu tô num emprego legal, assim, né? Tem umas mordomiazinhas e tal.
Dá para saber? E Deus vira para você e fala assim: não posso te adiantar nada. Confia em mim. Põe o pé na estrada. Oh, claro, Deus, é verdade. Eu imagino, desculpa, hein? Mas só uma outra perguntinha, ordem prática, né, Deus? Eu vou ter que tirar as crianças da escola. E aqui em Fortaleza a gente tem, assim, uma escola boa. Eles dão inglês, dão espanhol, dão computação. O senhor sabe se eu vou encontrar onde? O senhor vai me levar não sei onde, né? O senhor sabe se vai ter coisa parecida lá? E Deus vira para você e fala assim: confia em mim. Não posso te adiantar nada. Bota o pé na estrada. Pega o teu carro, que eu vou ser teu GPS. Na estrada eu vou dizer: vira à direita, vira à esquerda, vira à direita, vai à frente. Oh, é verdade, Deus! É verdade. Tá bom, mas só a última perguntinha de ordem prática. O senhor sabe se onde eu vou lá, qual é o plano de saúde que atende? Porque sabe, aqui nós temos uma Unimed, é tão boa, me atende tão bem e tal. Então, sabe lá, esse negócio de sair de um plano, aí tem período de carência no outro. Sabe como é que é essa situação? Eu não sei se o senhor sabe, mas dá para saber o que tem lá? E Deus vira e fala: não posso te adiantar nada. Você está percebendo como se fosse hoje? Muitos de nós não iríamos, mas Abraão foi. E porque Abraão foi, nós estamos hoje conversando sobre ele aqui. Geração, compromisso. Mas Abraão gerou quem? Isaac. Isaac, geração, mais ou menos, né? Isaac é gente boa demais. Você, se for procurar na palavra de Deus, vai encontrar, mas muito pouca coisa. Dá umas 2, 3 páginas sobre a história dele, da Rebeca, da família. E aí o que acontece? Olha, os historiadores dizem o seguinte, que Isaac é filho de um grande pai, que foi Abraão, e Isaac é pai de um grande filho, que foi Jacó. Mas ele próprio é quase inexpressivo. Os comentaristas bíblicos não tem muito o que falar sobre ele. Mas, olha só, ele, obviamente, você se lembra, ele nasceu já, a mãe dele tinha quantos anos? 100 anos. Como? É. E aí, você imagina, né? Quando ele nasce e a mãe tem 100 anos, deve ter sido criado de uma maneira como se fosse a avó criando o netinho, né? Então, por exemplo, já imaginou? Ele lá com 5 anos de idade, né? Aê, vai jogar bola! Acabou de tomar banho, acabou da mãe colocar a roupinha, vai jogar bola com a molecada! E pronto, sai correndo. Aí a mãe, né, se fosse uma mãe aí de 25 anos, 23 e tal, olha lá, ei, moleque, aí ó, escapou da minha mão, foi jogar bola. Aí, já tá sujando. Ah, deixa sujar, depois a gente dá um banho de novo nele. Não é assim? A mãe mais nova age desse jeito. Mas e a avó, hein? Isaquinho! Vem já aqui! Para com esse negócio de jogar bola! Não vai se sujar não, moleque! Ai, não, mas eu quero jogar bola. Cala a boca, vem cá! Não vai sujar a roupinha! Pronto, aí fora as roupinhas, né? Devia estar aqueles bordados que na época da Rebeca, ou da Sara, lá 100 anos atrás era moda. Mas o moleque lá com os bordados que não eram mais moda, no meio das outras crianças, ó. E aí? Já imaginou Isaac aos 15 anos de idade? Isaac, 15 anos. A mãe, 115. Ai, ai, ai. Ele lá, adolescentão. E aí, cara? Tô chegando na festa. Cadê as minas? Aí ele pronto, ganhava uma menina, né? Uma gatinha ali, ia levar pra mãe conhecer. Aê, mãe, minha namorada. Aí, menino! Essa moça não é digna de você! Acaba logo com esse namoro! Acaba que ela não é digna! Pronto. Aí o cara tinha que desfazer o namoro com uma, aí trazia a segunda, não, essa aí também não é digna! E pronto, ninguém era digno, e como é que faz?
O cara já estava ficando adulto. A Sara morreu aos 127 anos. Ou seja, esse moleque estava com 27 anos e ainda não encontrava namorada para casar. Você lembra a história dele? Pois é. Aí teve o quê? Que o Abraão pegar um empregado de confiança e ir lá na terra dos parentes arrumar quem? A Rebeca para ele casar. Aí, obviamente, você sabe qual é o cálculo que os comentaristas fazem? Que Isaac tinha quando conheceu Rebeca e casou? 40 anos. 40. E a Rebeca? Rebeca, aí ó. Rebeca, o cálculo era 14 anos. E aí, como é que faz? São 26 anos de diferença. 26 anos de diferença. Mas houve um amor real. Você lê ali na passagem bíblica, os dois olharam, se gostaram, mas a Rebequinha é daquele jeito. Eu tô doida pra sair daqui de casa dos meus pais. Ah, eu vou lá pra casar, legal, né? 14 anos, tô a fim de sair daqui da minha terra. E quando ela vai lá, encontra o Isaac, realmente ela se encanta com o Isaac e casa com ele. Mas a diferença de 26 anos de idade permanece, e lá na frente, mais na frente, quando Isaac já estava velho, né, quase a ponto de morrer, a coisa vai se complicando. As diferenças são grandes. Isaac agia de um jeito, o Isaac agia de um jeito, a Rebeca de outro. Rebeca teve 2 filhos, né? Jacó e Esaú. E o Isaac gostava de um, que era o Esaú, a Rebeca gostava de outro, que era o Jacó. Quando nasce aqui o Jacó e o Esaú, seria essa terceira geração, o que acontece? Gente, Jacó é uma confusão, né? Essa aqui é a geração da crise. Jacó é crise desde a barriga da mãe dele. Quando ele estava lá na barriga da mãe, junto com o Esaú, aí parece que eles dois estavam lá. Eu que vou sair primeiro. Eu que vou sair lá dentro da barriga da mãe. Tanto que a hora que sai o primeiro filho, né? Eles puxam, a parteira, né? Deve ter feito isso, puxou o filho, né? Naquele tranco, né? Que eles dão. Nossa, mas tá mais difícil que o normal aqui. Vamos dar um tranco, vai. Na hora que puxa, sai a mãozinha do Jacó segurando no pé do Esaú, que é o primeiro irmão, como se estivesse lá falando: não, eu que quero ir primeiro, eu que quero, eu. Não. E ele foi o segundo, né? Tanto que Jacó, o nome Jacó, tem o significado de quê? Enganador, suplantador, usurpador. Ó, já pensou você nascer, colocar o nome do seu filho? Ah, esse aqui é Joãozinho, ah, esse aqui é Mariazinha, esse aqui é, né, Edgar, esse aqui é Sérgio, e esse aqui é o enganador. Esse aqui é o enganador. Esse aqui é o aproveitador. O nome Jacó é isso aí, gente. Mas olha só, então o Jacó foi a preferência da Rebeca. E ele aprende com a Rebeca algumas táticas da Rebeca. E a Rebeca, ela se aproveita, né? Fala assim: olha aqui, ó, seu pai gosta mais do Esaú, mas olha, vamos aproveitar e vamos fazer algumas coisinhas aqui. Aí pronto, ela arruma um jeito. Quando o pai está quase para morrer ali, ele chama e fala: olha, eu vou dar a bênção no Esaú. Ele já estava cego, não enxergava nada. Disse: não, mas eu estou muito doente, qualquer hora eu bato as botas, então chama o Esaú aqui que eu vou orar com imposição de mãos, e aí eu vou passar a autoridade de líder da família para o Esaú.
que é o primogênito. Aí ele estava cego, não ia ver nada. A mãe olha para um lado, olha para o outro. O Esaú estava caçando, gente. Ela vai lá. Jacó, vem cá, vem cá, vem cá. Jacó, vamos aproveitar que o teu irmão não está aí. E você vai receber a bênção no lugar do teu irmão. Põe aí, pega aí a jaqueta do teu irmão. Ele botou a jaqueta do irmão, que era uma jaqueta de animal, né? Pelo de animal. E aí, pronto, vem cá, disfarça, faz de conta que é teu irmão. Aí, cadê o Esaú? Tá aqui Esaú. Mentirosa. Rebequinha safada gospel. Ó a geração mais ou menos aqui, ó. Vou dar um jeitinho, né? Aí, ó, safadinha gospel. E aí, o que acontece? Simplesmente, ele dá a bênção em Jacó, pensando que é Esaú. E aí, quando ele morre, obviamente, Esaú fala assim, bom, papai morreu, eu agora sou o líder da família. Os empregados devem ter virado para ele e falado, não. Quem recebeu a bênção de autoridade foi teu irmão Jacó. O quê? Tua mãe enganou lá teu pai, ó. Você, ó, não é mais líder. Desgraçado, eu vou pegar aquele cara. E pronto, começou a correr atrás do Jacó. Eu vou te matar. Já pensou briga de irmão desse jeito? E eu sei que o Jacó corria tanto, mas corria tanto, que o cara ganharia as Olimpíadas de maratona. É verdade. Ele correu uns 30, 40 quilômetros aí, até chegar na cidade lá dos parentes dele. E fugiu de casa e nunca mais quis voltar. Porque se ele volta, o quê? Ele ia morrer na mão do irmão. E aí o irmão ficou sendo o líder do lar e tudo mais. Só que aí, aonde Jacó tinha parado, ele cria a sua própria família. E aí, ele tem os seus filhos, começa a ter o seu gado, começa a ter suas fazendas, sua prosperidade, vai ficando dezenas e dezenas de anos lá. E sabe quando ele está já velho, Jacó? Ele para pensar em tudo que ele fez lá atrás, na vida de juventude dele, e fala assim, puxa vida, como a gente faz bobagem na juventude, né? Eu tô com tanta saudade do meu irmão, mas com tanta saudade do meu irmão. Eu vou voltar. Eu quero voltar e conversar com meu irmão. E aí ele arruma um jeito de voltar para falar com o irmão, ó, dezenas de anos depois. E quando ele está nesse processo de volta, existe um episódio na Bíblia que é Jacó no Vale de Jaboque. Um dia você vai lá ler o que aconteceu, mas eu vou te contar aqui. Ele estava caminhando para ir lá encontrar com seu irmão, mas ali no meio do caminho, estava à noite já, ele falou, não, vou dormir aqui, nesse vale de Jaboque. Aí quando ele está dormindo, ele é acordado pela luminosidade de um anjo do Senhor. Um anjo, e ele vê que existia uma coisa muitíssimo especial, celestial, e aí chega esse anjo do Senhor. É um anjo especial mesmo, um anjo que tinha um recado especial ali para o nosso querido Jacó. Mas quando ele se aproxima do anjo, ele fala assim, não, eu preciso da bênção de Deus, eu quero a bênção de Deus. Aí o anjo fala assim, mas espera aí, rapaz, eu não tenho a ordem de bênção de Deus para você, não é assim não. Não, mas eu quero a bênção de Deus. Mas eu não tenho bênção de Deus, cara. Não vai ter bênção de Deus. Eu quero, não tem. Eu quero, não tem. Pronto, aí começaram os dois a discutir e ali, se você for ler a passagem, diz que eles brigaram. Já pensou? Se pegar... Né? Agora, obviamente, isso aí não é literal. Por quê?
Porque se Deus quiser que um anjo brigue com você, você vai virar menos que poeira cósmica, tá bom? Você sabe por quê? Porque, olha só, um anjo só, em Isaías 37, matou a 187 mil soldados assírios. Porque teve ordem de Deus para fazer isso. E aí ele deixou alguns vivos ali, para esses soldados assírios irem lá para o chefe deles, para o rei deles, e falar assim: olha, o Deus de Israel fez isso aqui, ó, acabou com a nossa raça. Eles iam armados até os dentes para esmagar o povo de Israel. E Deus os protegeu com um anjo. A Bíblia fala também de 2 anjos que fulminaram Sodoma, Gomorra e cidades da região ali, ó, que eram cidades que estavam assim em prostituição, homossexualismo, devassidão cada vez maior. Deus deu um tempo, eles não se emendaram, falou: sai de baixo que agora vem juízo. 2 anjos. Então, se Deus der uma ordem para um anjo brigar com você, você está perdido, meu irmão. Então, na verdade, o que houve naquele dia foi Deus dizendo para o anjo assim: dá uma canseira nesse moleque aí chamado Jacó. E aí o cara se pegava lá no anjo e falava: não tem. Não tem. Aí eu imagino Jacó nessa discussão com o anjo, da madrugada, sei lá, 2 da manhã até as 6 da manhã. Até chegou às 6 da manhã, o cara tá lá, de boca no pó, cansado. E já consciente. Falou: não tem bênção para mim. Deus não quer bênção para mim. Por que Deus fez isso? Naturalmente, Deus queria provocar nele, olhar para toda a vida dele, tudo que ele havia feito de errado, junto com a mãe, em acordos, que ele fez para o irmão, negócio lá da... né? O caldo de lentilhas, o prato de lentilhas, que ele enganou o irmão, engana daqui, engana dali, e aquele nome enganador ficou bom para ele, porque ele estava enganando muita gente. Mas naquela luta ali com o anjo, depois de tanto tempo, é como se Deus estivesse dizendo assim: a mim você não engana, eu sei quem é você. E a hora que ele caiu de boca no pó, entendeu: eu não mereço ser abençoado por Deus. Sabe isso aí? Só Deus é que pode olhar o coração do Jacó naquela hora. A gente não tem isso aí escrito na Bíblia. Mas certamente esse Deus, que é soberano, onisciente, deve ter olhado no coração de Jacó e visto: agora ele chegou no ponto que eu queria. Agora você está no pó, né, cara? No pó. É agora, desse jeito que eu quero você pro resto da vida. E aí, levanta, que agora eu vou te abençoar. Agora eu vou te abençoar, mas não com esse nome. Por quê? Porque Deus não abençoa enganadores. Deus não abençoa estelionatários. Deus não abençoa safados. Mas Deus pode abençoar enganadores arrependidos do seu pecado, estelionatários arrependidos e dispostos a repor. Deus pode abençoar qualquer pecador que esteja verdadeiramente arrependido e queira uma nova vida. E aí o que Deus fez? Agora que eu quero te abençoar, você vai mudar de nome. O seu nome não será mais enganador, Jacó, mas será príncipe de Deus, que é Israel. E ali começou o nome Israel. E esse nome Israel deu nome a um povo. Ele falou: olha, você vai ser numeroso como a areia do mar e como as estrelas do céu. E o que aconteceu?
Jacó saiu daqui da geração crise e foi para onde, gente? Para cá. Passou a ser geração compromisso. E foi um dos homens mais importantes da história de Israel. E isso aqui, gente, pode acontecer com qualquer um de nós. Mas precisa haver o quê? O arrependimento e a disposição de voltar para Deus. O concordar, Senhor, eu preciso de Ti. A vida como eu a trouxe até aqui não está certa. Senhor, me ajuda a mudar. Então agora, eu queria que vocês pensassem, né? Pais aqui presentes, não só pais, né? Você que ainda não é pai, é jovem, mas em que cadeira que você está sentado, meu irmão? Qual delas? Você já se achou? Porque olha, se você estiver aqui na geração da crise, você deve estar achando essa palestra uma droga e falando assim, pô, esse preletor aí não para de falar, cara, eu tô doido para sair agora e tal, né? Geração da crise, tá assim. A geração mais ou menos é aquela que está na dúvida, né? Age na igreja de uma forma. Paz do Senhor, irmão, aleluia, glória a Deus. Cantam todos os corinhos, eu sei decor. Um monte de passagem bíblica. Mas durante a semana vive que nem o diabo gosta. O mais ou menos é vida dupla. Será que você está vivendo assim? Isso aqui, gente, deve te preocupar, porque qual é o teu exemplo para deixar para as suas futuras gerações? O que é que você quer deixar para eles? Qual é a herança? É dinheiro? Alô? Aqui, isso aqui chama Brasil, meu irmão. Um dos países mais corruptos da face da terra. Quase ninguém vai poder deixar alguma parte financeira para o seu familiar. É 0,0 alguma coisa. Então, eu queria te dar um conselho. Sabe o que você pode deixar para o seu filho de herança? O seu relacionamento com Deus. É chegar para o seu filho, eu já tive que chegar para mim e falar, olha, filha, não adianta. Aqui, eu e tua mãe não temos dinheiro para deixar para você. O que a gente tem é te dar uma educação para que você possa ir em frente na vida. Mas se você for esperar a gente morrer para ter herança, tá perdida, minha filha. Mas eu queria te deixar uma herança que essa faz toda a diferença. Fez toda a diferença na minha vida e na vida da sua mãe. E a herança que eu quero te deixar é a minha amizade com Deus. Você tem visto que a nossa amizade com Deus tem produzido na nossa vida milagres, milagres, milagres. Você tem presenciado esses milagres no dia a dia. E eu não posso, filha, te apresentar lá para Deus e garantir que você vai para o céu. Não posso. Já tentei. Deus, escreve o nome da minha filha aí no livro da vida. Jéssica Leoto, isso aí. Com 2 S, isso. Não pode? Deus falou que não pode. Você tem que ir lá pessoalmente com Ele. Sabe, quem convence os nossos filhos da necessidade de Deus e do reino de Deus é o Espírito Santo. Nós não temos como forçá-los a forçar que eles tenham amizade com Deus. Não dá. Mas nós podemos sim fazer uma coisa. Dizer para os nossos filhos, olhem os milagres que Deus tem feito nas nossas vidas. O efeito do reino de Deus na minha vida. Olha como Deus tem sido bom, Ele pode ser bom como você também. Agora, quando os pais
não fazem isso e não estão dando o exemplo para os seus filhos de como Deus é bom. Porque uma criança, ela entende o que é o reino de Deus, o evangelho, quando ele olha para o seu pai e vê efeitos disso ser bom no seu dia a dia. A criança é concreta. Se você engana aos outros, a criança fala assim, vale enganar também aqui nessa família. Mas quando ele vê, olha, meu pai ama a Deus de todo o seu coração. E olha, sabe o que vai acontecer com esse filho? Um dia, ele mesmo que não tenha na sua frente tomado uma decisão, ele vai tomar o seu rumo. Às vezes você tem filhos aí que vão estudar fora, para longe dos pais. Você, enquanto eles estavam perto, tentou dar a orientação necessária. Mas eles vão para longe. Mas mesmo tendo ido para longe, às vezes eles batem numa porta, a porta se fecha. Bate noutra porta de casamento, casamento furado. Bate noutra porta de emprego, decepciona ele. Bate noutra porta de amizade, amizade também decepciona. Bate noutra porta, também se fecha. Aí, nossos filhos, em determinado momento, param e se lembram. Olha, meus pais também tinham portas fechadas. Eles também se decepcionavam em momentos com pessoas. Mas sabe, eles tinham uma porta que eles sempre batiam e nunca se fechava. É a porta de Deus. Sabe, acho que eu vou bater nessa porta. Deus, o Senhor que é tão amigo dos meus pais, será que o Senhor pode me ouvir? Será que o Senhor pode me aconselhar no que eu faço da minha vida agora? E eles vão diretamente. Por quê? Porque de tantas portas fechadas, eles se lembram do que aprenderam lá atrás, que os seus pais tinham um verdadeiro relacionamento com Deus. E aí eles não dependerão mais daquilo que aconteceu com seus pais. Eles vão fazer a própria amizade com Deus e eles serão primeira geração, porque eles próprios querem ter o compromisso forte com Deus. Como é que você tem sido? Pai, como é que você tem agido? Porque se você não pensar nisso agora, as suas gerações podem acontecer o que aconteceu nas passagens e o que estamos falando aqui. Mas hoje, se você tomar o seu posicionamento hoje, de mostrar para o seu filho como é importante o seu relacionamento com Deus, firmar o seu pé. Se você ainda é o mais ou menos, fala, não, a partir de hoje eu deixarei de ser mais ou menos e eu quero ser verdadeiro amigo de Deus. Senhor, me ajuda. Se você é da geração crise e disse como Jacó, olha, eu preciso de mudança, eu quero mudar. Então o seu lugar é sendo amigo de Deus. Há lugar para você também, mas tem que ser uma decisão agora para fazer o efeito nas futuras gerações. E aí sim, o que você ouvir e aprender, o que os seus pais te contaram, não encubra dos seus filhos e as vindouras gerações. O poder de Deus, o seu louvor, o seu amor e as maravilhas que fez. É isso que nós temos que fazer agora. A decisão é hoje. O efeito será daqui para frente. Se você tem filho fora, nunca deixe de orar por ele. Está fora do Evangelho? Minha filha, eu também estava fora do Evangelho até os 17 anos. Eu sou fruto de oração e a maioria de vocês aí deve ser fruto da oração dos seus pais. Então não desista. Continue orando, porque mais dia, menos dia, seu filho vai ligar de onde ele está, dizendo assim, mãe, eu me entreguei para Jesus, mãe. Agora entendo o que você e o papai falavam. Agora eu também sou do Senhor. Tá vendo? Não desista.
Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, pelos desafios que ela nos dá. E Senhor, nós precisamos tomar um posicionamento definitivo de amizade contigo, Senhor. E essa amizade contigo tem que ser uma coisa tão gostosa que os nossos filhos olhem e queiram a mesma coisa para eles, como se fosse um doce que eles gostaram muito. Deus, que nós saibamos como pais passar a doçura do Evangelho, a doçura do reino de Deus, a importância que é o Senhor como o nosso diretor, orientador. Senhor, que o Senhor seja também amado pelos nossos filhos e querido pelos nossos filhos e netos. Nós agora pedimos que todos aqueles que hoje estão decidindo ser primeira geração, estão aí nos seus lugares, dizendo, eu quero me mudar. Se eu estou na cadeira número 2 ou 3, eu quero ir para a cadeira do compromisso. Senhor, me aceita. Senhor, eu te peço que o Senhor os aceite, que o Senhor direcione a cada um destes, Pai. E, Pai, que a partir de hoje nós tenhamos uma família de amigos teus, que desfruta dos milagres, não mais de abertura de mar vermelho, mas de pequenos mares vermelhos do dia a dia, que temos sempre. Os milagres que o Senhor nos faz. E que possamos desfrutar, sabendo que o Senhor é soberano e que nos dará o necessário, e se for necessário abrir o mar, o Senhor também fará isso. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pastor, chama aqui a irmã Magali para a gente fazer nosso encerramento. Estamos, como nós falamos, hoje queríamos fazer um tempo de ações de graça pelo nosso Celebrando a Família. Realmente foi uma maratona, né? Nós começamos no sábado e tantas programações de manhã, algumas vezes até à tarde, alguns vieram para os esportes, e à noite, e tempo assim tão difícil, cheio de viroses, e se nós tivemos a bênção de vir a maioria dos estudos, eu creio que foi uma bênção para nós e para a nossa família. Então, um tempo de ações de graça. Quero também registrar, a Helena pediu, agradecer também as pessoas que ajudaram o irmão Hugo a ir para Israel. Muitas pessoas ajudaram, né? Cooperaram, contribuíram. Então, o Hugo foi, voltou, né? Com a pele mais limpa, tomou banho lá no Mar Morto, né? Cresceu o cabelo mais, né? Então tá tudo bem. Então, a todos aqueles que ajudaram o Hugo, né? Também estamos expressando nossa gratidão. E todos que contribuíram aqui para o Celebrando a Família. Eu sei que para a turma do louvor, né? Trabalharam tão bem, tão arduamente. Eu sei que muito esforço. A turma da peça, né? Que fizeram tão bem aquela peça, o Desembaraços de Família. E o Ministério Dorcas, que trabalhou com o nosso jantar, e foi uma bênção também para a gente. Jantamos aqui todos os dias, né? Foi uma boa economia também, foi muito bom. E o pessoal da recepção, o pessoal dos equipamentos, tanta gente que a gente podia falar aqui que ajudou. A turma das crianças, né? Também, tanta coisa. Então, eu sei que Deus é quem recompensa, Deus que reconhece, sabe de cada um, e nós damos graças a Deus por isso. Também o pastor Sérgio e a irmã Magali, né, que vieram aqui de São Paulo, aceitaram o nosso convite para vir, para estar aqui conosco num período de carnaval. E o Ministério Dorcas tem um presentinho para elas. Cadê? Para a dona Magali. Cadê? A Liduína Teles. O Ministério Dorcas é o ministério das senhoras que
são viúvas, são separadas, ou o marido não é crente, e elas fazem o Ministério de Ação Social da igreja, né? As mulheres casadas ajudam os maridos nos seus ministérios, e essas senhoras fazem esse grande trabalho, muito valoroso, e a presidenta é a Cabelo de Fogo. Opa, é Lidoína, desculpa, Lidoína. Tá aí. Tá aí. Depois a Guida me pega por isso. Não, que é. Vem cá, bem. Só o bem. Ok. Os irmãos que ajudaram também a trazer o pastor Sérgio, a dona Magali, também os irmãos que foram fazer essas viagens, né? Também foi muito importante, nos ajudaram bastante. Alguns levaram até para almoçar também. Está até mais gordinho, não foi, irmão? É. A Margarida também tem alguma lembrancinha, né, Margarida? Vamos lembrar. Fica aqui, Lidu. Tem almoço hoje não, Lidu? Almoço? Não. Que foi aí? O seu Lunga, foi o Marcos Lunga. Você viu o Marcos Lunga ontem? Aqui da resposta gentis. Aqui não era nada ensaiado não, só mandaram responder mesmo. Ali não era script não, botaram só a roupa dele e responde. Olha, deixa eu ver. Olha só. A irmã Lena é cheia de arte. Sim, Guida, o que é que nós temos aqui? Pastor Sérgio, de Israel. Não. Já me tomaram as pedrinhas todas aqui. Mas lá em Israel tem o chamado Túmulo de Davi, e perto do Túmulo de Davi tem uma livraria cristã, não sei se é menonita, e eles, né, vendem a árvore genealógica de Jesus. Eu acho que é para evangelizar os judeus, mostrando que ele é descendente de Davi. Isso num quadro fica muito legal, instrutivo para o escritório, né? Fica bem interessante a árvore genealógica de Jesus, e eu encontrei lá em português, que é também muito bom, certo? Ele coloca no quadro, mas para levar na mala no quadro é mais difícil, né? Sim. Tá bem. Tem uma lembrança para a Jéssica. Olha, da próxima vez a gente traz a Jéssica também, né? Tem um bocado de rapazes querendo que... Esse aqui esse aqui tá aí, falou em pedra, tá aqui. Isso aqui é uma pedra do Mar da Galileia, certo? Isso aqui, e eles colocam um símbolo de Israel, a estrela de Davi, mas a pedrinha realmente do Mar da Galileia. Dessa vez que a gente foi, o Hugo estava lá, e o capitão do navio que faz o trajeto, crente, judeu crente, ficou, e eles fazem isso, né, com muito amor, até para ajudar o ministério deles lá em Israel, certo? E isso aqui de Israel também? Não é de Israel não. É um entregue para você. Pronto. O pessoal do louvor pode vir para cá? O pessoal do louvor, vamos cantar o Salmo 78. Tá ali. Pronto. Vamos cantar o Salmo 78. Cadê o pastor André? Com a voz agora de Sérgio e Magali Leoto, Salmo 78. Aí, viu? O pastor Sérgio quer cantar, ó.
aprendemos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como Deus tirou as trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos, oh Jesus, deu sentido à nossa vida. Aprendemos o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que cuidado paternal, pois sustenta a nossa vida em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez, e as maravilhas que fez, e as maravilhas que fez. Ok. Vamos orar. Quer falar alguma coisa ainda? Quer? Só muito obrigado e que Deus continue abençoando muito vocês para continuarem firmes. Tá bem. Foi muito bom, foi excelente, né? Acho que essa é uma abordagem diferente que a gente dá e foi muito enriquecedora também para nós, né? E a amizade também que foi feita também, isso é muito importante. Eu conhecia vários amigos, né, que nós temos comuns e não nos conhecíamos, né? E foi tão bom agora conhecer vocês e quero agradecer a Deus por esse privilégio que tivemos, tá bom? Tá certo. Pai querido, nós te damos graças pelo nosso Celebrando a Família 2016. Dá-nos a perseverança, ó Pai, de não desistirmos. Sabemos que muitas vezes são difíceis as coisas e temos que realmente até lutar contra o desânimo, mas o Senhor é o nosso ânimo, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. E queremos também, ó Pai, deixar um testemunho para outras gerações, que depois, ó Pai, de nós, outros continuem, a geração seguinte continue perseverando, lutando pelas famílias, fazendo programações como essa, e nós vamos contar que deu certo, que foi uma bênção, que o Senhor sustentou muitas famílias através dos ensinos, dos testemunhos, dos exemplos, e vamos compartilhar que isso foi feito na nossa vida, então eles entenderão, e esses aqui que estão ouvindo, que estão recebendo esse trabalho, vão ser os que vão realizar depois, gerações até a volta do Senhor, gerações que sirvam ao Senhor.
que persevere nos teus caminhos. Te agradecemos pela vida do pastor Sérgio, da irmã Magali, pedimos a tua bênção para a Jéssica, que essa família continue servindo ao Senhor, formando essa geração, novas gerações, e essa bênção que tem sido, tenho certeza, em vários locais do Brasil. Pedimos a tua bênção, Pai, para essa família. Eu sei que só quem pode recompensar é o Senhor mesmo, Pai, porque tu és o Deus de graça. Te agradecemos, ó Pai, por todos aqueles que trabalharam, até nos ajudaram, até no apoio de oração por esse evento. E sei que nós vamos ainda reproduzir muitas coisas que vimos aqui, as próprias dicas que o pastor Sérgio e a irmã Magali passaram para nós aqui também. E tenho certeza que haverá muitos frutos desse trabalho aqui. Rogamos a tua bênção para nossas crianças, tiveram essa oportunidade de aprender com tanta alegria. Tenho certeza que elas, quando ficarem em igreja, nem vão se lembrar que houve carnaval na infância delas, que elas estavam aqui na igreja do Senhor. Te agradecemos pelos professores, todos aqueles que trabalharam, se envolveram. Sei que não foi fácil, mas nós terminamos com o coração cheio de alegria, né? Sentindo a satisfação por ter servido e ter sido essa bênção aqui do Senhor em nosso meio. Muito gratos somos, ó Pai, nós te louvamos, rogamos agora para o descanso do pastor Sérgio, da doutora Magali, e que possam voltar amanhã em paz para São Paulo, para as suas atividades, para os seus ministérios, e encontrem tudo em paz também. Nós pedimos a tua bênção também, nós que ficaremos, pegaremos esses estudos, aquilo que nós fomos despertados, lembrados, ensinados, nós não vamos esquecer. Nós queremos fazer um compromisso de que vamos querer, cada um de nós, ser a geração daquele compromisso, a geração que começou, a geração que ouviu a tua voz, a geração que teve a experiência contigo. É isso que nós queremos ser, é isso que nós queremos passar, e cada um vai ter a responsabilidade, como foi dito, como nós oramos aqui, de ser essa primeira geração. Somos muito gratos ao Pai, nos abençoa, nós agradecemos ao Senhor, e em nome do nosso grande Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Um bom restante de manhã para todos, um bom almoço, e até quando, hein? Até sábado, se lembrando, sábado, né, 5 horas, o chá de baby, chá de fralda, chá de, né, da Natália, do Felipe, não vamos esquecer desse momento